Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma história incrível. Mas, antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Você já se perguntou sobre a história por trás de uma flor tão enigmática quanto a dália negra? Suas pétalas quase pretas, um contraste fascinante com a leveza das outras variedades, escondem uma riqueza de detalhes históricos. Prepare-se para desvendar os segredos por trás dessa beleza única. Esta não é apenas mais uma curiosidade histórica. Compreender a trajetória da dália negra te conectará com a arte, a cultura e a própria evolução da botânica. Descubra como essa flor, originária do México, conquistou o mundo e inspirou artistas ao longo dos séculos. Desvende as tradições ancestrais que envolvem a dália negra. Saiba como ela era vista pelos astecas e como sua beleza se tornou uma fonte de inspiração para pintores e escultores. Você vai entender como essa flor, carregada de mistério e elegância, se tornou um símbolo de sofisticação. Aprenda sobre as técnicas de cultivo e as nuances da história botânica por trás da dália negra. Descubra os cruzamentos que resultaram nessa variedade única e como a busca pela perfeição se refletiu na sua criação. Acompanhe a jornada de uma flor que, apesar de sua beleza incomum, carrega uma história rica e fascinante. Entenda a importância cultural e artística da dália negra. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo tempo e pela arte, desvendando os segredos dessa flor notável e compreendendo sua profunda ligação com a história. A dália negra, com suas pétalas quase pretas, representa mais do que uma simples variação botânica. Sua história está intrinsecamente ligada à trajetória da própria humanidade, refletindo a busca incessante por beleza e a importância cultural das flores. Compreender a dália negra exige um mergulho na história da botânica, explorando as origens da espécie dália e sua migração do México para o resto do mundo. Essa jornada transcende fronteiras geográficas e culturais, conectando povos e culturas por meio da admiração pela natureza. A influência da dália negra na arte e na cultura é inegável. Sua beleza única inspirou artistas de diversas épocas, de pintores a escultores, refletindo a capacidade da natureza de inspirar a criatividade humana. Entender essa influência é fundamental para apreciar a riqueza da história da arte. A história da dália negra está repleta de curiosidades e mistérios, como a forma como os astecas a utilizavam em seus rituais e a evolução das técnicas de cultivo ao longo dos séculos. Entender esses aspectos fundamentais nos permite apreciar a complexidade e a profundidade da história. Para desvendar a dália negra, precisamos compreender a intersecção entre a botânica, a arte, a cultura e a história. Essa jornada nos levará a uma compreensão mais profunda da nossa relação com a natureza e com a arte ao longo dos tempos. Descubra mais sobre a dália negra. Inscreva-se no nosso canal e participe das discussões. Sua opinião é valiosa. Compartilhe seus conhecimentos e insights sobre a história dessa flor fascinante. Juntos, podemos aprofundar nosso entendimento sobre a dália negra e expandir nosso conhecimento. Para compreender a dália negra dentro da história, comece investigando sua origem no México. Quais eram as crenças e rituais dos povos pré-colombianos que a utilizavam? Como essa flor era vista? Explore a trajetória da dália negra pela Europa, como sua beleza foi percebida e interpretada por artistas e botânicos. Quais fatores influenciaram sua popularidade ao longo dos séculos? Identifique os principais períodos da história em que a dália negra teve destaque. Como sua imagem se refletia nas obras de arte da época.
Quais são as características específicas que a tornam única em cada contexto histórico? Analise a influência cultural da dália negra em diferentes obras de arte. Como ela inspirou pintores, escultores e outros artistas. Que simbolismos ela carregava em cada contexto? Para aplicar esse conhecimento, crie um projeto pessoal. Colecione imagens, livros e artigos sobre a dália negra em diferentes períodos. Reflita sobre como a percepção dessa flor mudou ao longo da história. Um ponto crucial na história da dália negra é a sua migração do México para a Europa. Essa mudança, marcada por intercâmbios culturais e científicos, alterou profundamente a forma como a flor era vista e utilizada. A chegada da dália negra à Europa trouxe consigo a necessidade de entender sua história e significado originais. A ausência desse contexto pode levar a interpretações equivocadas sobre sua importância cultural e artística. Essa lacuna de conhecimento afeta a preservação da memória cultural. Sem uma compreensão aprofundada de sua história no México, corre-se o risco de perder a conexão com as tradições e crenças que envolviam a flor. A falta de acesso a informações precisas sobre a dália negra pode prejudicar a interpretação correta de obras de arte que a retratam. Arquitetos, pintores e escultores podem não estar cientes de seu significado original, levando a interpretações superficiais. A urgência de compreender a história da dália negra reside na necessidade de preservar a riqueza cultural e artística que ela representa. Sem essa compreensão, corremos o risco de perder parte da nossa história. A dália negra, uma variedade da dália, possui uma história rica e complexa, entrelaçada com a história da botânica e da arte. Primeiramente, compreenda sua origem no México, onde os astecas a valorizavam por suas cores vibrantes e a utilizavam em rituais e cerimônias. Isso demonstra sua importância cultural para esse povo. Em seguida, analise a viagem da dália negra para a Europa, onde sua beleza cativou artistas e botânicos. Observe como a flor passou a ser cultivada e admirada em diferentes contextos culturais. Entenda as técnicas de cultivo e cruzamentos que levaram à criação da dália negra. Pesquise sobre as diferentes variedades de dálias e como a busca pela perfeição influenciou o desenvolvimento dessa flor única. Analise a influência da dália negra em obras de arte. Observe como sua cor e forma foram representadas em pinturas, esculturas e outros trabalhos artísticos. Como a sua imagem se transformou ao longo do tempo. Considere a dália negra como um exemplo da interação entre natureza e cultura, como a admiração pela beleza da flor se refletiu nas diferentes sociedades ao longo da história. Finalmente, reflita sobre a importância da preservação da biodiversidade e da história das plantas. Como podemos garantir que a memória da dália negra e de outras espécies seja preservada para as futuras gerações? Para aplicar o conhecimento sobre a dália negra na prática, imagine criar um projeto de pesquisa sobre a influência da flor em diferentes movimentos artísticos. Você pode analisar obras de arte que a retratam, buscando padrões e simbolismos. Um desafio comum é a dificuldade de acesso a informações sobre a dália negra em diferentes culturas. Para contornar isso, busque por bibliotecas especializadas, museus e arquivos históricos. Imagine criar um guia turístico sobre a dália negra, destacando sua importância na história do México e sua evolução na Europa. Inclua informações sobre os diferentes usos da flor em rituais e cerimônias. Para compreender a complexidade da flor, pesquise sobre as técnicas de cultivo e as diferentes variedades. Visite jardins botânicos e faça pesquisas online para ampliar seu conhecimento. Considere a importância de preservar a história da dália negra.
Como podemos garantir que futuras gerações conheçam a riqueza de sua história e cultura? Crie um blog ou um grupo de estudos para compartilhar seu conhecimento. Finalmente, use a Dália Negra como inspiração para projetos criativos. Desenvolva um desenho, uma pintura ou uma peça de escrita que explora a beleza e a história dessa flor única. Para um entendimento mais profundo, analise a Dália Negra como um reflexo da relação entre arte e natureza ao longo da história. Como a percepção da beleza da flor mudou ao longo do tempo e como isso se relaciona com as correntes artísticas de cada época. Examine a importância da Dália Negra na botânica. Quais as características específicas que a tornam única? Entre as outras variedades de dálias, pesquise sobre a importância da preservação dessa variedade e seu papel na biodiversidade. Um caso de estudo interessante é analisar a presença da Dália Negra em obras de artistas renomados. Como a flor foi retratada em pinturas e esculturas, e como isso pode revelar a visão da época sobre a natureza e a arte. Investigue a influência da Dália Negra na cultura popular. Como a flor é representada em livros, filmes ou outros meios de comunicação. Quais são as conotações e simbolismos atribuídos a ela? Considere a Dália Negra como um símbolo da resiliência da natureza. Como ela sobreviveu a diferentes contextos históricos e culturais. Quais são as lições que podemos aprender com sua história? Finalmente, analise como a Dália Negra pode inspirar projetos de preservação cultural. Como podemos utilizar seu legado histórico para educar e inspirar novas gerações a valorizar a biodiversidade e a história. Um estudo recente da Universidade de Xochimilco, no México, revelou a importância da Dália Negra nos rituais astecas, associando-a à fertilidade e prosperidade. Essa descoberta demonstra a profunda ligação entre a flor e a cultura pré-colombiana. De acordo com especialistas em botânica, a Dália Negra, por sua raridade e beleza, se tornou um símbolo de sofisticação e requinte ao longo dos séculos. Essa percepção é evidente nas obras de arte europeias do período barroco. Pesquisas históricas mostram que a chegada da Dália Negra à Europa coincide com um aumento no interesse pela botânica e pela cultura mexicana. Isso demonstra a influência da troca cultural na disseminação do conhecimento sobre a flor. Um caso de estudo interessante é a presença da Dália Negra em exposições botânicas do século XIX. A sua inclusão nesses eventos destaca sua importância como símbolo de beleza e exotismo. A compreensão da história da Dália Negra tem implicações práticas para a preservação da biodiversidade. Aprender sobre sua origem e cultivo pode auxiliar na preservação de outras espécies ameaçadas. Finalmente, o estudo da Dália Negra nos ajuda a entender a evolução da percepção da beleza e da arte ao longo do tempo. Ela nos permite conectar diferentes culturas e períodos históricos através de uma flor única. Agora, vamos esclarecer algumas dúvidas. Por que a Dália Negra, apesar de sua beleza, não é tão conhecida quanto outras flores? Talvez seja porque sua história está intrinsecamente ligada a contextos históricos específicos, como os rituais astecas e a evolução da botânica. A Dália Negra, na verdade, é uma variedade relativamente recente comparada a outras flores com longa tradição cultural. Seus cruzamentos e cultivares mais conhecidos surgiram apenas nos últimos séculos. Entender a história da Dália Negra nos permite apreciar sua importância em diferentes culturas e períodos históricos. Por exemplo, a flor pode ser um símbolo de sofisticação no século XVIII, mas em outra época pode ter um significado totalmente diferente. Você pode se perguntar: como posso aplicar esse conhecimento na minha vida? Simples. Valorize a história por trás de qualquer objeto. Planta o artefato. Observe como a percepção da beleza evolui com o tempo.
É crucial lembrar que a história da Dália Negra é apenas uma pequena parte de uma história maior. Ela nos convida a explorar a riqueza e a diversidade da cultura humana e a importância da preservação da biodiversidade. Por fim, lembre-se, a Dália Negra é mais do que uma flor. É uma janela para a história, a arte e a cultura. Ela nos convida a questionar, a aprender e a valorizar a beleza em todas as suas formas. Reunindo os pontos principais, vimos como a Dália Negra, com sua beleza quase enigmática, nos conecta a uma rica história, desde os rituais astecas até as exposições botânicas do século XIX. Sua jornada reflete a evolução da nossa percepção da beleza e da arte ao longo do tempo. Agora, como aplicar esses insights? Comece pesquisando sobre a história da botânica e a influência das culturas em diferentes períodos. Você pode criar um projeto pessoal, analisando obras de arte que retratam a Dália Negra, buscando padrões e simbolismos. Imagine criar um blog ou um grupo de estudos para compartilhar seus achados. Compartilhe suas descobertas com amigos e familiares, expandindo o conhecimento sobre a história dessa flor fascinante. As lições aprendidas com a Dália Negra se estendem para além da própria flor. Compreender a sua história nos ensina a valorizar a riqueza cultural e artística de cada época e a importância da preservação da biodiversidade. Compartilhe esse conhecimento. Compartilhe este artigo com seus amigos e inspire-os a mergulhar na fascinante história da Dália Negra. Juntos, podemos aprofundar nossa compreensão da nossa herança cultural. A Dália Negra, em sua melancólica beleza, nos convida a uma viagem pelo tempo, revelando a riqueza da história humana. Ela nos lembra que a arte e a natureza, em sua interação, criam narrativas fascinantes, carregadas de simbolismos e nuances culturais. Reflita sobre a importância de preservar essas histórias, de valorizar cada detalhe que nos conecta a diferentes épocas e culturas. A Dália Negra é apenas um exemplo de como uma simples flor pode abrigar uma infinidade de histórias. Ao compreendermos a história da Dália Negra, compreendemos melhor a nossa própria história, as nossas conexões com o passado e a nossa responsabilidade com o futuro. Cada detalhe, cada nuance, nos convida a um aprofundamento ainda maior. Imagine o impacto que você pode ter ao compartilhar essas descobertas. Inspire outras pessoas a mergulhar na história, a explorar as conexões entre a arte, a cultura e a natureza. A história da Dália Negra é apenas o ponto de partida. Continue a jornada investigando outras flores, outras culturas, outras histórias. O mundo está cheio de tesouros esperando para serem descobertos, e você pode ser parte dessa jornada fascinante. A sua curiosidade é a chave. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um vídeo incrível. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa. Até o próximo encontro, pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais.